Oi, gente, tudo bem com vocês? A gente vai iniciar a parte de serviço social desse mini curso, certo? Com questões comentadas da IBFC, tá? É um curso que é bem direcionado mesmo. Ele é como se fosse um aulão online, tá? Então aqui a gente fez uma seleção de questões, o que não esgota, claro, a banca IBFC, mas que aproxima muito do estilo dessa banca, tá? E que vai te facilitar no processo de revisão dos teus estudos, um melhor direcionamento, porque o que foi que a gente fez aqui? A gente escolheu as questões com base num estudo de previsibilidade de estatística da banca IBFC, que é uma banca bem peculiar, tem um estilo muito próprio mesmo. Então, quero dizer que, primeiro, essas questões elas não substituem, tá certo? O conteúdo teórico ou mesmo resolução de mais questões. Aqui, digo mais uma vez, uma pequena contribuição para os seus estudos. E eu me chamo Shellen Galdino, não me apresentei, mas me apresento agora. Eu sou Shellen Galdino, sou assistente social, mestra em serviço social, estou cursando doutorado agora. Sou aqui responsável pelo serviço social para concursos e você é a responsável pela arguição dos conteúdos específicos da banca IBFC, que teve um edital, né? Que assim, muita gente está dizendo, é edital atípico, mas geral, esse foi o último conteúdo, né? Do último concurso do Sebrasp, tá? E vocês vão ver que não é nada demais, apenas colocaram outros nomes em conteúdos que nós já somos próximos, tá? E aqui a gente tentou ao máximo ter aproximado do perfil dessa banca. Desejo bons estudos, espero que acrescente na tua jornada e vamos, gente, rumo à aprovação. Gratidão pela escolha da gente e vamos embora. Oi, gente. Então, indo agora para as questões, né, de serviço social na América Latina, que pode se configurar, né, como serviço social no Brasil, serviço social na América Latina, a gente interpreta que pelo perfil da banca IBFC, esse tipo de questão é nada mais, nada menos que questão do tópico de FHTM, né, que é Fundamentos Históricos e Teóricos Metodológicos do Serviço Social. Portanto, vai contemplar toda a parte, né, da discussão teórica, histórica, metodológica dos fundamentos, tá? Aí eu quero chamar a atenção para vocês. A banca IBFC gosta muito de fundamentos e gosta de cobrar dois autores principais, Mario Yamamoto e José Paulo Neto, principalmente a obra Ditadura e Serviço Social e a obra Serviço Social na Contemporaneidade. Claro que quando a gente vai falar de serviço social na América Latina, a banca IBFC ela pode ir para outro caminho, cobrar, por exemplo, uma Henrique Castro, que tem aquele livro do serviço social na América Latina. Mas é importante, gente, você compreender que o serviço social na América Latina ele abrange também o serviço social no Brasil, tá? Então a gente pode esperar em muita coisa desse tópico do edital. Mas no que tange o serviço social na América Latina, algumas informações antes da gente ir para a questão. Primeiro que vocês sabem que na América Latina o serviço social não surge no Brasil, ele vai surgir no Chile na década de 20, né? Muito relacionado àquele médico Alejandro Del Rio, né, que vai criar o serviço social como assistente, como uma profissão ligada, né, à medicina. E claro, foi também na América Latina, né, que aconteceu o chamado movimento de reconceituação e o movimento de renovação, que foi aqui no Brasil. Esse tema, eu tenho certeza que talvez vai ter pelo menos uma questão de movimento de reconceituação e renovação do serviço social no Brasil. Esse tópico, a gente sabe, ele é um movimento tipicamente latino-americano e vou detalhar para vocês mais quando a gente chegar nessa questão. Então, atenção para esses dois pontos que eu mencionei agora para vocês. Indo para a questão, uma questão aqui de 2018, José Paulo Neto é um dos nomes de destaque da produção teórica do serviço social brasileiro.
Suas produções de conhecimento são basais à categoria e, dentre seus trabalhos, destaca-se capitalismo monopolista e serviço social. Vejam, não está falando de ditadura, está falando de capitalismo monopolista, que é onde ele vai falar sobre o surgimento, né, do Estado, do capitalismo monopolista, da questão social, da política social e da tese do sincretismo, que está relacionada ao serviço social. Com base nessa obra, vamos analisar essas 4 assertivas que traz a questão. O surgimento do serviço social, enquanto profissão, provém da ampliação da questão social em decorrência do desenvolvimento capitalista. A gente sabe, gente, que a questão social, né, ela é um conjunto de expressões que é própria da sociedade capitalista, né, que vai ter várias, digamos assim, configurações. A pobreza, a desigualdade social, a fome, o desemprego, enfim. E que essas expressões, elas são tipicamente da sociedade capitalista, porque esse modo de produção é um modo de produção que, na sua essência, é desigual. Porque grande parte da riqueza que é socialmente produzida, ela fica apropriada por uma minoria, enquanto a maioria que produziu essa riqueza não tem acesso a essa riqueza, portanto, né, é explorada a sua força de trabalho. Isso que é questão social. Uma apropriação desigual, mas combinada da riqueza que é socialmente produzida. E é dentro desse aspecto, dessa riqueza, né, da disputa dessa riqueza, que vai tensionar a luta de classes. É na disputa dessa riqueza, a partir, claro, das chamadas conquistas através do Estado das políticas sociais. Então, as políticas sociais, ela é uma forma de redistribuição dessa riqueza socialmente produzida. É a partir da criação da política social, que é uma luta e é uma concessão e uma conquista, ao mesmo tempo que é uma concessão da burguesia e do Estado, mas é também uma conquista da classe trabalhadora, vai se criar o espaço para contratar profissionais que operacionalizem essa política, e é aí que entra o serviço social. Portanto, sim, né, o serviço social ele vai surgir enquanto profissão, certo? Quando a questão social é agudizada, ela é, digamos assim, ampliada. Portanto, a primeira está correta. 2. O serviço social só tornou-se necessário enquanto profissão pela ampliação das ações de caridade, não possuindo qualquer relação com o modo de produção capitalista. Essa aqui está errado. Primeiro, porque coloca que o serviço social, né, é uma ampliação da caridade ou uma evolução da caridade e filantropia, né, deshistorizando a situação do modo de produção que dá base para a questão social, para a política social e para a própria profissão. Então, o serviço social ele não pode ser deslocado dessa análise dentro de Neto do capitalismo monopolista, das relações de classe. Portanto, não é apenas uma evolução da caridade. Há, com certeza, alguns elementos da caridade da filantropia, mas vai muito além disso. 3. O serviço social foi instituído como profissão, a fim de administrar a chamada nova questão social, que se apresentou no Brasil em meados da década de 40. Tá? 2 erros aí. Primeiro, nova questão social e a década, certo? Nova questão social é uma categoria que ela é mais recente na história. Ela é colocada para autores como Rosa Valon e o... Eita, gente, deu um branco no nome dele agora, mas vou lembrar daqui para o final, certo, dessa aula. O Rosa Valon e o Castel, lembrei agora. Colocando, né, o processo de reestruturação produtiva e desindustrialização, como isso mudou a questão social, então ele vai afirmar que há uma nova questão social, que o Zé Paulo, ao contrário, discorda veementemente dessa afirmação do Rosa Valon e do Castells. Então, a nova questão social vem lá para a década de 70, 80. A década, né, também está errada, que está 1940, porque não é, 1940 já está muito tardio.
o processo da questão social? Ela já inicia-se, né, no início do século XX, em 1910, 1920, certo? Então, essa aqui também está errada. 4. O serviço social não pode ser compreendido somente como uma evolução ou especialização da ajuda e da caridade. Afinal, não é isso que torna sua constituição profissional necessária. Corretíssimo. Porque colocar o serviço social apenas como evolução, né, da caridade e da filantropia é deshistorizar o processo de produção, de luta de classes que está por trás, na essência, do processo de constituição das políticas sociais e do próprio serviço social. Portanto, o 1 e o 4 estão corretas. O nosso gabarito é a letra D. D de Deus proverá, tá? Foi o que eu pensei agora. Vamos seguindo. Agora, olha só, a IBFC colocou uma questão ligada ao pensamento de Yamamoto, que gosta muito. Yamamoto elaborou um sólido pensamento no qual sustentou que o serviço social deve ser compreendido como um trabalho. Sim, para Marilda Vilela Yamamoto, serviço social é um trabalho, mas há quem discorde. O Sérgio Lessa diz que não é trabalho, que é uma forma de praxis, por exemplo. E, portanto, gente, por ser trabalho, já quero fazer aqui um parêntese, tá? Trabalho, ele é muito mais amplo que prática profissional. E vocês vão ver que prática profissional, prática social e prática institucional, ele está dentro do certame. Mas quando a gente fala do serviço social, a gente geralmente coloca trabalho profissional, porque o trabalho, ele vai incluir a parte de prática e vai incluir a parte de instrumentos e bem como a matéria, as finalidades desse trabalho. Por isso que a gente fala trabalho profissional e não somente prática, porque a prática ela vai desconsiderar outros elementos que fazem parte do trabalho também. Então, utilizando as categorias relacionadas ao pensamento marxista, nesse caso ela vai usar o capítulo 6, certo? Do capítulo inédito do Capital. Aplicados ao serviço social, a autora fortaleceu o entendimento de que o serviço social, como trabalho, possui especificidades que denotam a sua prática e desenvolveu o conceito de processo de trabalho aplicando ao serviço social. Portanto, analise as afirmativas abaixo, considerando o pensamento de Yamamoto sobre o processo de trabalho do serviço social. Primeiro, entende-se que o objeto de trabalho do serviço social ou sua matéria-prima é a questão social. Essa aqui está muito mais que correta. Tenho certeza que você acertaria sem essa aula, né? A Yamamoto já vai trazer no livro Relações Sociais, página 77 na versão antiga e na versão nova eu não sei, né? O que é questão social e que ela é o objeto de trabalho do serviço social. E se ela é o objeto, ela é também a matéria-prima. Isso também está nas diretrizes curriculares da ABEPS e isso é hoje um consenso na categoria. Então, objeto de trabalho, né? Aquilo com que o serviço social trabalha é a questão social, precisamente as suas expressões. 2. Defende-se que os instrumentos de trabalho do assistente social devem ser compreendidos de forma restrita ao arsenal de técnicas e que esse profissional administra. Quando você vê essa palavra restrita, arsenal de técnicas, você tem que ser chamado a atenção porque a questão está, provavelmente fazendo uma deturpação do pensamento do autor. Então, cuidado com essas palavras, restrita, ampliada, somente, exclusivamente, enfim. E aqui está dizendo que para Yamamoto, ela vê os instrumentos de forma restrita ao arsenal de técnicas. E quando, na verdade, não. No livro Serviço Social na Contemporaneidade, ela vai chamar a atenção para os meios, para o objeto de trabalho, e ela vai falar que os instrumentos
Os meios de trabalho, eles não são somente um arsenal de técnicas. Ele envolve um conjunto de conhecimentos e habilidades e competências profissionais. E aí que ela vai dizer o seguinte, que um dos nossos principais instrumentos de trabalho é o conhecimento e é a linguagem. Veja, não é uma técnica qualquer, certo? Não é um relatório somente, não é uma entrevista somente, mas é o conjunto de habilidades e competências que também estão dentro dessa parte dos instrumentos. Uma conversa, um conhecimento teórico, isso também é instrumental. Portanto, esse 2 está errado. 3. Afirma que os instrumentos de trabalho do assistente social são compostos, dentre outros aspectos, por seu conhecimento e sua bagagem teórica. Certíssimo. E a IBFC adora, gente. Sabe o que é amar de paixão essa passagem do livro da Yamamoto? Porque ela traz lá conhecimento, linguagem, bagagem teórica como instrumentos de trabalho. Então, se você vê conhecimento como instrumento, marca que você vai estar acertando e garantindo uma questão e, portanto, estará mais próximo da aprovação e de ser assistente social da IBC, não é mesmo? 4. Compreende que a instituição empregadora é um condicionante a mais para o exercício profissional do assistente social. Portanto, a instituição não pode ser considerada um instrumento de trabalho. Olha, gente, essa é 4. A IBFC gosta muito de falar essa parte da instituição que está lá também a Yamamoto. E a Yamamoto ela vai dizer o seguinte, isso aqui é muito fácil de errar, porque assim, como assim a instituição não é um condicionante a mais? É isso mesmo, a instituição não é um condicionante a mais, embora a gente sabe que todo o processo de trabalho, ele acontece no solo da instituição, claro, né, tendo como fundo o cotidiano. Vou adentrar nisso agora. Mas ela vai dizer expressamente lá na obra dela que a instituição não é um condicionante a mais. A instituição é que organiza o trabalho. Portanto, ó, vê só, ela não é só um elemento a mais. Ela é muito mais que isso. Ela é a organizadora do trabalho. Ela é, digamos assim, a propulsora de todo o processo. Propulsora ou limitadora também, porque ela vai organizar. Por isso que a instituição não é um condicionante a mais, porque ela organiza o processo de trabalho, então ela não é qualquer coisa, ela é a organizadora. E claro, ela não é um instrumento de trabalho. A instituição não é um instrumento de trabalho, certo? Então, essa aqui está errada, né? Porque está dizendo, né, que a instituição é um condicionante a mais. E a gente viu que para Yamamoto, vou puxar uma setinha aqui, não é um condicionante a mais. Não é um condicionante a mais. Porque a instituição, o que? Organiza. Organiza o trabalho. Por isso que ela não é um condicionante a mais. Aqui ficou faltando um não, tá? Então, o nosso gabarito é letra A. A de aprovado. Consegui uma palavra legal.